Vamos lá, gente, já estamos aqui ao vivo. Vamos para o João 17. Vamos tentar ler até o 21. Tá? Então vou colocar aqui João 17 ao 21. Nossa leitura da Bíblia Sagrada. Abram aí sua Bíblia ou no site bibliaon.com. Novo Testamento, João, tá? Porque tem um João, dois João, né? Só João. O João lá no comecinho. Aqui, quer ver, ó? Acompanha aí. Tá vendo? Esse João ali, ó, perto de Lucas. Tá vendo? Aqui, ó, tem 1 João, 2 João e 3 João, além do João. Esse é lá no final. Então, vamos aqui de João 17. Jesus fala com o Pai. Jesus, ele fala com o Pai. Depois de dizer isso, continuando, né? Quem já leu aí, ó, já leu acompanhando a última live. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus concedeu a vida eterna a todos que lhe deste. A autoridade que Jesus deu, né? Esta é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. E te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Deixa eu só olhar o áudio aqui. Tá. Esse microfone, ele leva uma bateria. Então vai que a bateria, se a bateria acabou, o áudio acaba também, né? E eu só tenho uma. Jesus ora pelos discípulos. Não, peraí, continuando aqui, ó. E te glorifiquei, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. E agora, Pai, glorifica-te junto a ti, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus ora para os discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste, aqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram as palavras. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, no nome que me deste, protegido em nome de Jesus. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados de verdade.
Jesus ora por todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, ou seja, no futuro, né, por meio das mensagens deles, para que todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Vamos lá, 18. Jesus é preso. Jesus é preso. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas, enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. A lanterna da época, tá? É feita com fogo, luminária com óleo, né? Vela, cera. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Aí ele falou: a Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. Jesus foi de encontro, enfrentou. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Ué, como assim eles recuaram e caíram por terra? Será que eles recuaram e caíram por terra? Deixa eu ver aqui se eu consigo entender como é que seria isso. Quando ele falou a primeira vez. Ah, tá. A queda dos soldados e guardas provavelmente, né, foi um misto de choque e medo, talvez até uma sensação de poder divino. Imagine a cena. Ou seja, uma confusão lá de noite, né, com tochas ali, procurando Jesus, né, de noite, na época que não existe poste, devia ser um pouco diferente, né, a procura das pessoas, sem ruas, assim, para procurar direitinho, né, a tensão ali do Judas, né, o pessoal no momento, o medo que eles tinham da multidão, né, porque a multidão temia Jesus, e as palavras de Jesus sendo ditas com autoridade. Então, pode ter ressoado, sim, um poder inesperado. Eles deviam ter dado aquele arrepio de temor, né, apesar de estar indo lá querer buscar Jesus, né. Então, por mais que os guardas estivessem sempre acostumados a obedecer às ordens e usar sempre a força, eles foram recuados e caíram por terra. Tipo assim, aquele momento ali, né, para poder provar que Jesus ele não está sendo capturado, Jesus ele está sendo entregado, né, apesar de todo o ódio, toda a raiva, porque senão eles teriam pego Jesus antes. Então eles recuaram e caíram por terra. Pelo temor, pode ter acontecido alguma coisa assim de medo e choque, né? Arrepio, trevas, algum negócio assim. Aí novamente Jesus perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu de novo, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens, ou seja, os discípulos, né? Vocês estão procurando só a mim, deixem eles ir embora.
Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, ó, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e a feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita. O nome daquele servo, aquele soldado, né, o servo era Malco. Malco. É daí que vem Malco, acho que é o Malco era o som longuinho, deixa eu ver aqui. Não há informações. Eu já tinha visto alguma coisa que tem a ver assim, né? Não, São Longuinho está relacionado à crucificação. Tá. Longuinho, tipo de longínquos. Acho que era outro soldado, né? Que tinha o nome de... Que algum nome lá que ele deu vinagre para Jesus beber. Ah, tá. Era o soldado que perfurou o lado de Jesus com a lança durante a crucificação. O nome desse soldado era Longinos. O Malco não tem nada a ver. É outra passagem ali, né? Ou seja, é depois ainda. Malco é o da orelha decepada que Jesus restaurou. O que eu queria pensar de Malco, então, é o seguinte: será como é que ficou a cara do pessoal que estava em volta ali, né? Estava de noite, claro, mas Jesus restaurou a orelha do cara. Entendeu? Será que ele ficou temendo, depois disso, de continuar levando Jesus para a prisão? Então, é essa que é a ideia do Malco aí. Será? Queria ver, né? Tá lá fazer uma cena, como é que ficaria a cara das pessoas na época, né? Ele estava indo atrás para prender Jesus, aí ele tem a orelha decepada, aí Jesus, o que está sendo perseguido ali para levar preso, ser levado preso, restaura a orelha do cara que ia prender ele. Será como é que esse cara que teve a orelha restaurada ficou? Então decepou a orelha dele, aí Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, Pedro, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então, Jesus perante Anás. Assim o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás. Tá vendo? Não fala como é que foi a reação dele. Ó. Levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele tempo, naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que se um homem morresse pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou e falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou para Pedro assim: você não é um dos discípulos desse homem? Aí o Pedro falou: não sou. Aí fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles nessa fogueira, aquecendo-se. O supremo sacerdote interroga Jesus. Tá? Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas, né, se eu já falei tudo em público? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder um sumo sacerdote? Perguntou ele. Aí respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se eu falei a verdade, por que me bateu? Então, Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus de novo, mais 2 vezes. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote parente do homem cuja orelha
Pedro cortara, insistiu. Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou. O nome o negou, e no mesmo instante um galo cantou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem que o Pedro tinha cortado a orelha, insistiu. Negou mais duas vezes, ó. Jesus perante Pilatos. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com ele e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Eles não queriam se contaminar? Contaminação, para evitar contaminação cerimonial. Ah, tá, porque Jesus, tipo, era o pecador para eles, né? Entendi. Aí, então, eles mandou Pilatos que não acreditava na religião deles, né? Então, para ele, não tem esse negócio de estar impuro, né? Que acusação você tem contra esse homem? Aí eles responderam: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti, né? Ou seja, não respondeu a pergunta, só falou: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem ele e julguem-no conforme a lei de vocês lá com suas leis judaicas lá. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Então, né? Então, protestaram eles. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Tá vendo? Então, eles alugaram a morte de Jesus, mas, na verdade, se você manda alguém matar, você também matou, porque você foi o comandante ali. Aí os judeus achavam que ele ia livrar a mão só porque foi o outro que consumou o ato de matar ele, né? Tipo assim. Indicando a espécie, né? Isso aconteceu para que cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e perguntou: você é rei dos judeus? Perguntou Jesus. Agora, Jesus perguntou de volta, né? Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus fez outra pergunta. Essa pergunta é tua ou dos outros que te falaram a meu respeito? Aí o Pilatos falou: acaso sou judeu? Eu sou judeu por acaso? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram para mim. Que foi que você fez? Jesus disse então, né, agora respondendo se ele é rei, né? O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Não é aqui. Então Pilatos falou: então você é rei. E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. E Pilatos perguntou: o que é a verdade? Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: gente, não acho nele motivo algum de acusação. Não acho. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles responderam, gritando: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Vamos lá, 19. Jesus é condenado, então. Então Pilatos mandou açoitar Jesus, sem achar culpa. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus, vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação.
O púrpura é roxo, né? Púrpura, carmesim que é vermelho, né? Púrpura é uma condição que se cicatriza pelo aparecimento de manchas roxas ou avermelhadas. Tá, mas no caso roupa, né? Púrpura. Então, ó, quer ver? Ó, púrpura. Olha lá, o púrpura é roxo. Tá vendo? Esse aqui é o púrpura. Vestiram de púrpura. Carmesim é vermelho. Púrpura, então, é vestiram Jesus de roxo. Carmesim com M. Roxo. É isso aí, só para tirar minha dúvida aqui. Vestiram uma capa de púrpura, chegando a eles diziam: salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que eu não acho nele motivo de acusação algum, hein? E quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes a Pilatos: ó, eis o homem. Aí está o homem aí, ó. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica. Ou seja, todo mundo entrou na pilha ali sem comprovar, né? Que de fato ele fez, né? O que ele, em vez de ler a Bíblia lá, o que ele fez de errado aqui que está contra a Bíblia? Não, simplesmente foi pelo efeito manada ali. Crucifica. Mas Pilatos respondeu: ó, levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusar esse Jesus, rei dos judeus aí. Não encontro base. E os judeus insistiram. Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Caramba, se declarar filho de Deus é motivo de morte. Então, os judeus eles não leram os 10 mandamentos, não leram a lei do Moisés, né? Mandando matar, pô. Jesus é Deus, né? No Antigo Testamento, Deus é quem faz. O pessoal só avisa, né? Igual os profetas. Aí o pessoal vai lá e mata. Então eles estavam acostumados nessa de matar, não sei o quê, o profeta, bater nele com o chicote, amarrar o Jeremias no tronco, né? Então eles devem ter passado por um lapso de memória nesse instante, né? Tipo, sem pensar, só passou o lapso de memória. Aqueles que falam contra ali, que a gente não gosta, vapo nele. Os judeus insistiram, tem uma lei, tá? Ao ouvir isso, o Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não deu resposta. Você se nega a falar comigo? Pilatos falou. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: você não tem autoridade nenhuma sobre mim, se esta não fosse te dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ou seja, Jesus está ali porque ele tinha que ir mesmo, entendeu? Era o propósito de Jesus vir. E também porque quem entregou ele para o romano foi os fariseus, os mestres da lei, o Judas, né? O Caifás, o Anás. Então você não tem autoridade nenhuma sobre mim, eu que me entrego, né? Se essa autoridade não fosse te dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então aquele que entregou a Jesus a Pilatos e todos eles, né, os fariseus ali, entregou para Pilatos, eles são culpados de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus ficavam gritando: se deixar esse homem livre, não é amigo de César, né? Ficou fazendo chantagem, fazendo a cabeça dele. Quem se diz rei opõe-se a César. Ou seja, então Jesus estava falando que ele era rei. Então, eles começaram a idolatrar, no caso, né, a César, né, os judeus. Ó. Jesus está dizendo que ele é rei. Então, ele está falando, o judeu falou para os Pilatos, assim: ô Pilato, Jesus está falando que é rei, cara. Então, ele é contra César, porque César é o rei. Como é que pode ter outro rei, né? Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra,
que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Aí os judeus falaram, não temos rei, senão César. Olha lá, idolatrando, fazendo idolatria a Baal. César, idolatrando César, que está lá na Itália, lá longe, já tinha morrido, né? O César. Não temos rei, senão César. Começou a idolatrar outro rei. Responderam os chefes dos sacerdotes. Então o sacerdote, no caso, estava servindo a César. Tá vendo? Ei, sacerdote, vocês caíram mais uma vez em contradição, hein? O próprio judeu falando que não tem rei, senão César. Caramba, cara. Ou seja, passando a vida inteira lendo o Velho Testamento, Deus falando o tempo todo que não é para adorar, não é para prestar culto, não é para chamar ninguém de rei, né? E o cara, o sacerdote que lê a Bíblia todo dia, fala que não temos rei para mandar na minha vida, a não ser César, né? Caramba, cara. Jesus, então, é crucificado. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. A gente tem um vídeo aqui no canal visitando o Google Maps, lá nesse Gólgota, né? Que é a Via Dolorosa, o percurso, né? Uns 600 metros, quase. Aí ali crucificaram, e com ele, 2 outros homens, um de cada lado de Jesus, ó. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então, esse foi a placa de explicar por que ele morreu, né? Por que ele foi condenado à morte. Por quê? Porque ele mesmo falou que ele é rei dos judeus. Pô, todo mundo que falar que é rei dos judeus, então tem que morrer ali, né? Na época dele, né? Caramba. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Pô, então o pessoal falava um monte de idioma ali no Império Romano, né, que falava latim, aí tinha que aprender para se comunicar com os judeus. Os judeus falavam aramaico, então, e tinha pessoal da Grécia, né, que tinha os gregos lá que vieram procurar, cadê Jesus aqui na festa, né, a gente quer ver ele. Vieram da Grécia. A Grécia também tinha um outro território diferente de hoje, né? Outro terreno. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos, ó. Não escreva o rei dos judeus, mas sim escreve que esse homem se dizia rei dos judeus. E Pilatos respondeu, o que eu escrevi, deixa assim mesmo, né? Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele, nem deixou ele quieto lá depois disso, né? Tomaram as roupas dele e dividiram em 4 pedaços, uma para cada um dos soldados, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça só, de alto a baixo. Não a rasguemos a túnica, né? Disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Então a túnica devia ser uma roupa ali que devia ter valor, né? Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes. Pelas minhas vestes, né? Tiraram sortes pelas minhas vestes. O que foi que os soldados fizeram? Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Maria de Nazaré. Quem que era a irmã de Maria e mãe de Jesus, cara?
Ué, Maria de Cleofas. Maria de Cleofas é irmã da Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Então a irmã dela chamava Maria também, né? Só que aí, para diferenciar, né, como não existia o sobrenome, é Maria de Nazaré e a outra é Maria de Cleofas. No caso aqui, então, ó, estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas. E aqui na pesquisa está dizendo Cleofas. Ah, deve ser em aramaico, hebraico, né? Então a Maria tinha uma irmã que se chamava Maria também. Irmã dela, a Maria de Nazaré casou com José. E a Maria, irmã dela, casou com Clopas. E a Maria Madalena. Maria Madalena solteira, né? Ou não fala. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo ele disse: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Olha aqui, olha só que situação ali perante a crucificação. Ó. Quando Jesus viu a sua mãe Maria, né, perto dela o discípulo a quem ele amava, pode ser o João ou o Pedro, né? Disse a sua mãe: oh, Maria, aí está o seu filho. E o discípulo falou: ô João, aí está sua mãe. Se foi ele, né? Daquela hora em diante, um recebeu o outro como da sua família. A morte de Jesus. Mais tarde sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram uma esponja na ponta de um caniço, que é uma vara, né? Uma cana. Caniço é uma cana fina. E um caniço de isopo, e a ergueram. Ah, tá, é o cano da planta. E a ergueram até os lábios de Jesus. Colocaram na esponja um caniço de isopo, vinagre, cara. Aí, tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas. Caramba, como é que é? Os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Jesus e dois do lado dele ali, então, né, dos crucificados. Vieram, então, os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus. E, em seguida, as do outro. Mas, quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Nossa, então quebrou a perna dos caras vivo, né, para poder acelerar a morte, mas ainda assim com tortura, né? Porque se você torturar os membros, os braços e as pernas, as pessoas não morrem de imediato, né? Mas se perfurar os órgãos, morrem. Caraca, mano, que imagina que, nossa senhora, oh Jesus já estava morto. Então, tipo assim, se Jesus já estava morto, então eles não vão nem quebrar a perna, porque só vai perder tempo, porque Jesus não está vivo para sofrer mais ainda, para ele sentir a dor das pernas sendo quebradas, então não precisa, né? Aí, em vez disso, em vez de quebrar as pernas, Jesus já estava morto, então um soldado perfurou o lado de Jesus, né? Deve ser embaixo do último osso aqui da costela, né? O lado. Furou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Sangue e água. Então perfurou, né? Bexiga, sei lá. Saiu sangue e água. Aquele que viu, disso deu testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade. E dela testemunha para que vocês também creiam. Será que é o testemunho de transformou a água? Não, água em vinho. Água em vinho e o vinho é sangue? Aquele que viu o Jesus sendo perfurado deu testemunha, que saiu água e sangue.
e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, ó, olharão para aquele que transpassaram. Você vendo ali, né? Aquele que está crucificado, que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus, o de Arimateia, então, né? Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, levando o corpo. Aquele a quem Jesus tinha sido visitado à noite, né? Jesus, Nicodemos, falou lá da conversa do ventre, nascer de novo, né? Então estava José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Plantas, né? Aloés, aloe vera e mirra. Para fazer óleo, né? Esmagar a planta ali e fazer o óleo. 34 quilos. Então ele devia estar com jumento, né? Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho com as especiarias, que era de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Um jardim que jamais ninguém fora colocado. Esse José de Arimateia era rico, né? João 20, o túmulo vazio. Então, no primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, estando ainda no escuro, Maria Madalena chegou lá no sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele Jesus amava, e disse, ó, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Nisso lá ela já tinha, acho que não tinha visto o anjo ainda, né? Pedro e o outro discípulo saíram correndo, né? Foram lá para o sepulcro ver. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro do sepulcro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Aí Simão Pedro chegou depois, que vinha atrás dele, né? Chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, né? Viu os dois. Ele estava dobrado, ó, direitinho, à parte, separado das faixas de linho, né? Dobrou e separou, colocou um aqui e um ali. Depois o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou. E ele viu e creu. Nossa, Jesus ressuscitou mesmo. Ele falou e agora aconteceu. Eles ainda não haviam compreendido conforme a Escritura era necessária que Jesus ressuscitasse dos mortos. Ah, tá. Então eles ainda não tinham compreendido, mas acreditaram em Jesus, né? Mas não compreendeu ainda o momento ali da ressurreição, porque, pô, né? A pessoa morreu ali e eu entendo a incredulidade deles. A gente tem essa incredulidade muito fácil, se a gente se deixa levar, mas a gente tem que perseverar na crença, né? No crer. Os discípulos, então, voltaram para casa. Então, eles creram em Jesus ainda sem compreender completamente. Jesus aparece para Maria Madalena. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro e agora, né, ela viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro nos pés. A mesma posição da Arca da Aliança, né? Já falei, um na beirada e outro na outra. E, né, com asa lá e tal, forma de homem. Aí eles perguntaram para Maria Madalena, mulher, por que você está chorando? Aí ela falou, levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu, né? Pensou que era o jardineiro que a gente viu lá no Mateus, no Marcos. Aí os anjos
Não, no Marcos conta outra história lá, né? Outra parte da história. Nisso ela viu Jesus em pé e não reconheceu. E Jesus disse a ela: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ah, tá aqui. Ela disse: se o Senhor o revelou, se o Senhor o levou embora, diga onde é que você colocou e eu vou levar ele. Mas Jesus disse: Maria. Aí então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Ela reconheceu porque ele chamou, ela não reconheceu a voz, tá vendo? Ela reconheceu porque ele falou o nome dela, porque, sei lá, a entonação, né? Um jeito ali, você fica com aquilo, né? Você acostuma e fica familiarizado. Então, apesar dela não ter reconhecido a voz, no que ele fez a entonação agora da voz com o jeito que ele chamava ela, ela percebeu. Rabone, é você, tipo assim, é você, Jesus, você está aqui. E Jesus disse, ó, não me segure. Tipo assim, não me segure. Ela devia ter correndo, chegou lá e abraçou ele, né? Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, a paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse, ó, soprou, né? Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Importante essa parte aqui, ó. Jesus falou, ó, receba o Espírito Santo. Se você perdoar o pecado de alguém, os pecados de alguém estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus aparece a Tomé. Tomé, chamado de Dídimo, quase dízimo, né? O Dídimo, um dos dois, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então já não tinha o Judas, né? Então, em vez de ser... Então, o primeiro era 11, o primeiro era 10, né? E agora são 11, tá? Quando Tomé apareceu agora, né? Quando Tomé não estava na outra, então eram 10. Menos o Judas e menos o Tomé. Aí agora aparece para os 11. Os outros discípulos lhe disseram, ó, Tomé, nós o vimos, Tomé. Mas ele lhe disse, ó, se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali naquele mesmo lugar, só que agora Tomé estava com eles, então eram 11 agora, né? Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia, Tomé. E Tomé disse, Senhor, Senhor meu e Deus meu, né? Então Jesus disse para ele, ó, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Caraca, muito forte isso aqui, cara. Vou colocar essa frase aí na tela, velho. Felizes os que não viram e creram. Ou seja, todo mundo que não conseguiu chegar próximo a Jesus, que morava na época ali e ouviu falar dele. Nós que nascemos depois de Jesus. Felizes os que não viram e creram. Entendeu? Então, os que não viram e creram são a maioria, né? Felizes os que não viram e creram.
Olha aí, passando na sua telinha, ó. Felizes os que não viram e creram. Vou destacar aqui, ver se tem como mudar a cor. Vermelho. Felizes os que não viram e creram, mas creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Então, muitos sinais milagrosos pode ser ali depois da ressurreição, né? Tanto antes quanto depois. Apesar do pouco de Jesus ficou menos tempo com eles depois da ressurreição, né? Mas estes aqui, né, esses milagres aqui foram escritos para que vocês, que nós creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome, o nome dele, o nome do Pai. O último capítulo de João, Jesus e a pesca milagrosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi da seguinte maneira: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Deixa eu ver quem é esse Natanael aqui. Pô, porque lá aparece Bartolomeu, né? Quem era Natanael? Foi um dos 12 primeiros apóstolos. Ué, biografia de São... Ah, então Natanael é que é o Bartolomeu, né? Então é um nome dele, tipo igual o Simão Pedro, Bartolomeu Natanael. Por que Natanael virou Bartolomeu? Bartolomeu é um patronímico que significa filho de Toumai, sendo Natanael o seu primeiro nome. Ah, sim, tá. Então é o seu primeiro nome. Entendemos agora, né? Natanael da Galileia, de Caná da Galileia. Esse aí, cara, ele não cita, né? Ele só fala que foi seguir ele. Deve ter tido um comportamento diferente, que não precisou ser repreendido na época, né? Então tá. Os filhos de Zebedeu também estavam, Tiago e João, né? E dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram Jesus. E Jesus perguntou para eles, ó, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Jesus falou, ó, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram a rede e não conseguiam recolher a rede, tal maneira, né, que a quantidade era imensa de peixes, ó, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, ó, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Então eu fui lá ajudar, né? Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Pão com peixe. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. A rede estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse, ó, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Será que Jesus aqui, então, eles não reconheceram? Será por quê? Porque estava de capa, não, né, aquele shemag no rosto, ou Jesus veio com a forma diferente, né? Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe, igual ele fez na Santa Ceia na hora que eles iam comer, né? E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Então apareceu 3 vezes, né? Terceira vez.
Então, nessas 3 vezes, deu para fazer bastante milagre. Eu não sei quanto tempo também, em cada vez, Jesus ficou com ele, né? Se foi 1 hora, se foi 1 dia, 2 dias. Caramba, cara, como é que deve ter sido pessoalmente essa parte aí, né? Viver lá, tá vivo e Jesus aparece e some. Pedro é restaurado. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo, né? A gente já sabe que tem um negócio aí de o amor, em grego, né? Tem um amor, vários tipos de amor, né? Me ama que dá a vida, o amor de amigo, tem o amor fraternal, né? A gente já sabe, né? Então ele, tipo assim, Simão Pedro, se tu me amas? Aí o Simão Pedro falou assim, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo, mas tipo, te amo no lugar como se fosse gostar, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus perguntou, Simão Pedro, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas, né, eu te amo lá, que gosto, tá? Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? Tipo assim, pô, Jesus sabe que sim, né? Será que ele vai falar alguma coisa aí que eu vou fazer de errado, né? Aí ele disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus respondeu, cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, né? Digo a verdade. Quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria. Mas agora, né? Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Ou seja, agora então você fazia o que você queria e ninguém te seguia, né? Um mosquito aqui. Só que agora você velho, né? Você mudou, agora você me segue. Você estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Ó. Agora vão te perseguir, então, né, no caso. Né? Alguém vai te vestir, vai te pegar, né? Botar algema e corda ali e vai levar para onde você não quer ir, levar. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Aquele que perguntou quem irá trair. Acho que era o Pedro mesmo, né? Quando Pedro o viu, não, então ele viu, eu não lembro já. Perguntou, Senhor, e quanto a ele? Deixa eu ver aqui. Quem perguntou para Jesus? Ah, tá, não tem uma declaração, mas provavelmente pode ter sido Pedro, né? Pedro voltou e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntou quem que ia trair Jesus. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele, né, o discípulo lá? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, caramba, então, já pensou viver 2000 e poucos anos aí? O que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Espalhou o rumor, né? Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que importa?
Espalhou rumor, sendo que Jesus não falou, né, que ia deixar ele vivo. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ah, então você está no João, deve ser o João, né? A gente está no João. Jesus fez também. Então, ó, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. Olha lá. Então é João, né? Eu acho. Dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Só que João não está falando assim, eu, né, para se gabar. Ele está falando, esse é o discípulo, está falando em si, na terceira pessoa. Jesus fez também muitas outras coisas, ó. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Tudo que Jesus fez, ó, ali, ó, nessas partes que a gente fica curioso, né? Que a gente, nossa, e depois disso, Jesus foi para onde? Jesus falou o quê? Sabe? Porque lá vivendo, na época, lá vivendo, quem estava vivo na época, pô, presenciou tudo, né? Todas as coisas que Jesus fez que não foram escritas, só que não deu tempo e nem de lembrar tudo. Entendeu? Então só cabe a gente saber que foi maravilhoso, né? Os milagres, os ensinamentos que não está escrito, que a gente não vai saber, mas tudo que a gente precisa está escrito, né? Então, felizes os que não viram e creram. Assim a gente termina o capítulo 21 de João, ou seja, o livro inteiro, tá? Na próxima live eu espero vocês, que a gente começa agora, daqui para frente, nos Atos dos Apóstolos. Entendeu? Então, tá sendo maravilhoso, né? Então, eu espero vocês na próxima live. Vou nessa, tá, gente? Depois vocês voltam aí junto comigo para a gente poder fazer mais leituras.